E a pergunta que eu vou fazer para o advogado assistente da acusação, doutor Alexandre de Sá, que eu desejo uma boa noite. Eu estou com áudio do doutor Alexandre. Eu quero dizer o seguinte, doutor Alexandre, durante todo o depoimento que nós ouvimos do Misael, um aspecto me pareceu que ficou uma grande lacuna. Qual é a lacuna? A lacuna é a história da prostituta, né? Que seria o álibi para ele não estar na cena do crime. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer, essa foi a minha impressão. Se o senhor tivesse que me destacar um ponto literalmente frágil do Misael no depoimento dele, qual o senhor indicaria, doutor? Olha, Marcelo, com certeza esse ponto destacado por você é um dos mais frágeis, pois é justamente o momento da morte da Mércia Nakashima. É justamente nesse período em que ele diz que ficou no hospital geral, é que Mércia estava sendo assassinada na represa de Nazaré Paulista. Você vê que ele, para refutar as informações que nós apuramos tecnicamente, hoje até o local onde ele pegou a prostituta ele conseguiu mudar. Lembrando que na realidade foi ele que indicou o local para o Dr. Olim logo na primeira diligência, quando o Dr. Olim com ele foi até o local. Ou seja, ele muda o local para dizer que é mais factível pegar alguém não naquele local onde ele havia indicado inicialmente, mas sim no local de menor movimento, dentro já da cidade de Guarulhos, mas também chama a atenção quando ele diz que andando de carro a prostituta olha para trás, olha que interessante, ela olha para trás, ele pisca o farol, ela sorri para ele para e pergunta, você é garota de programa? Ela fala, mais ou menos, entra aí no carro e aí vai ficar com ele, fica com ele várias horas, ele sempre disse que ficou muito tempo com ela, admitiu sempre as primeiras vezes que tinha ficado cerca de 3 a 4 horas ou mais, mas depois quando apareceu a ligação, lá em Bom Sucesso, às 21h21, que colocou ele na rota do retorno da represa de Nazaré Paulista, ele agora muda e diz que na realidade ele ficou somente até às 9 horas. Ele realmente não dá uma explicação plausível, a explicação dele é pífia, é não convincente, não acredito que mudou nenhuma vírgula a convicção dos jurados. Percival. Doutor Alexandre, o senhor vai, nos debates amanhã, o senhor vai ironizar isso? Quer dizer, seria um recorde um homem ficar com uma garota de programa 4 horas. E, por outro lado, nenhuma garota de programa fica tanto tempo com alguém. O senhor vai ironizar, contestar, desmentir? Qual vai ser o seu estilo de reação a essa argumentação? Olha, nosso estilo tem sido bastante técnico, mas é óbvio que a ironia ela tem que ser usada em situações como essa. Ficou mais ou menos, Percival, R$5 por hora de programa prostituta. Realmente é uma prostituta de alto nível que ficou com ele ali 4 horas por R$20. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, e essa é fundamental. Ora, ok, quando a gente está num tribunal, o promotor vai, acusa, depois tem a defesa, depois tem réplica, depois tem tréplica e acabou o julgamento. Mas, num momento como esse, onde o Misael, segundo os senhores, né, é um homem extremamente, né, criativo nas diversas versões que apresenta, mas isso é uma visão da acusação e eu aqui sou uma suíça de neutralidade. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, por que o senhor, com tantas questões, e por que o promotor que ganha para isso, não fizeram perguntas? A estratégia é, penso eu, os senhores não fizeram perguntas para amanhã nos debates usar as supostas mentiras do Misael e com isso deixou ele criar mais uma versão, ou o senhor achou que o que tem no inquérito é suficiente para condená-la a 40 anos de cadeia? Marcelo, você pode observar que preguiça nós não temos. Né? Na inquirição de todas as testemunhas,
não faltou técnica, doutor Rodrigo especialmente, esgotou todo o assunto, deixando muito claro a responsabilidade de Misael. Nós não seríamos aqui degrau, não faríamos degrau para o Misael fazer o show dele. Ele veio preparado para isso e caiu do cavalo. Seus advogados sequer estavam preparados para conduzir o seu interrogatório de forma adequada. Eles não conseguiram controlar nem mesmo o seu cliente. Ou seja, nós não íamos ficar dando oportunidade para o seu Misael contar uma 7ª versão. Ele que já tinha sido ouvido 6 vezes nesse processo. Foi uma estratégia da defesa e eu acho que saímos vitoriosos na data de hoje. Eu sei que aí ao seu lado está o promotor Rodrigo Antunes. Eu peço que a câmera abra um pouco, que o promotor está aqui. O que nós temos aqui, nós ouvimos durante a tarde inteira a defesa. E para criar-se um equilíbrio, temos que agora ouvir a acusação. Não é? Porque, doutor Rodrigo, se o senhor tivesse que me destacar no depoimento... Primeiro, boa noite, me perdoa. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Se o senhor tivesse que me destacar do tudo que o Misael falou, o ponto que, na sua visão, é o mais frágil, é a mentira maior e, fundamentalmente, é o ponto que o senhor vai bater forte, qual seria? Olha, Marcelo, na verdade são vários os pontos, né? E como o doutor Alexandre bem colocou, nós vamos explorar isso amanhã. A ideia realmente foi de não dar munição para ele poder gastar, né? Muito embora ele entenda bastante disso. Então nós preferimos não fazer nenhuma pergunta e deixar a defesa conduzir o seu interrogatório. Como foi percebido, eles não abordaram nenhuma matéria relacionada à prova técnica. Por quê? Porque eles não têm resposta para isso. Então, se a tiveram, ficaram restritos à questão do relacionamento, à questão da perseguição da polícia, perseguição da família e, mais uma vez, hoje trouxeram um fato que me chamou a atenção, né? Elegeram a família Nakashima como pessoas perversas, que o elegeram como criminoso pelo fato dele não ter sido padrinho do casamento da Cláudia Nakashima, irmã da Mércia. Essa é a última versão que parece que surge, né, nesse momento derradeiro e que... pelo amor de Deus, eu acho que toda pessoa razoável, toda pessoa minimamente esclarecida não vai conseguir se deixar levar por um argumento tão estapafúrdio, tão pífio como esse. Então, iremos explorar tudo que existe no processo, não iremos nos ater a essas bobagens do senhor Misael, e sim, como o doutor Alexandre colocou, nós vamos comprovar a sua responsabilidade por intermédio, principalmente, das provas objetivas e técnicas que são contundentes e também o colocam na cena do crime. Uma coisa, doutor, que me chamou aqui a atenção e eu quero lhe dizer que eu acabei de receber aqui um telefonema enquanto o senhor falava. Eu não posso atender telefone aqui, mas esse era um telefonema de um dos investigadores do caso, dizendo, porque o Misael falou que não sairia do país de jeito nenhum e que nem tinha dinheiro para isso, mas fundamentalmente, se precisasse sair, sairia com a ajuda da família ou a ajuda de amigos, porque recolheria uma quantia X para ele fugir do país. Eu acabo de receber a informação, que o senhor pode me confirmar se sim ou não, que na conta do Misael estavam 100 mil reais, o que... Com isso, o que faz? Ele acabou de ter uma comprovação de que ele mentiu para o Tribunal do Júri. O senhor tem essa informação, doutor? Nós temos, consta dos autos e nós vamos, obviamente, utilizá-la da melhor maneira possível na data de amanhã. Eu peço até desculpas a você e ao seu público, né? Nós, por questões de estratégia, também não vamos esmiuçar a nossa tese, até porque a defesa terá aí a madrugada inteira para acompanhar os telejornais, toda a internet, todos os noticiários e, obviamente, nós não vamos fazer esse favor para eles, como o doutor Alexandre também já colocou, que é de adiantar aquilo que nós temos guardado para amanhã.
Mas eu vou devagarinho lhe interrogando aqui. Eu vou pegando pelas beirinhas, igual vocês promotores fazem. Roda daqui, roda dali, pau. Mas como o Percival tem muito mais experiência do que eu, Percival gostaria de fazer uma pergunta ao promotor do caso, Rodrigo Antunes. Percival. Doutor Rodrigo, o Misael no interrogatório nem ensinou, ele afirmou que a polícia foi à casa dele, pegou o sapato, levou para a represa e incrustou aquelas algas lá para usar como prova. Como o senhor vai contestar isto em plenário amanhã nos debates? Olha, Percival, primeiro boa noite. Para nós está muito tranquilo essa questão, todos os mandados de busca e apreensão cumpridos na residência do senhor Misael foram feitos na legalidade. Se ele não estava, estavam seus parentes acompanhando. Isso tudo é encaminhado para o Instituto de Criminalística, devidamente coletado, armazenado. Enfim, nós temos provas suficientes no processo que demonstram a lisura de todo o procedimento do Instituto de Criminalística e me causa um certo espanto e uma certa indignação também que a defesa efetivamente venha apelar no último instante do julgamento. Quando vê que tudo está perdido, passa mais uma vez a acusar as autoridades, só que agora extrapola um pouco, né? Já sai do delegado de polícia, já sai dos investigadores e acusa um instituto que nós temos no estado de São Paulo, um dos melhores e um dos mais sérios, acusando todos eles, os peritos que lá estão, de verdadeiros criminosos, né? Porque se isso tivesse acontecido, todos lá de dentro do IC estariam envolvidos. Então eu espero que amanhã nós possamos, inclusive, condenar o senhor Misael e na sequência tomar medidas drásticas, judiciais, inclusive espero que os interessados assim o façam, que são todos os peritos envolvidos no caso, porque isso é no mínimo é uma calúnia e que merece também reprovação. O senhor Misael, ele infelizmente, ele não para de praticar crimes. Além dele ter matado a vítima, ele agora imputa falsos crimes a pessoas idôneas, a pessoas que trabalham na busca da verdade e na busca da justiça. Isso é um absurdo, nós não podemos tolerar. Eu vou mostrar já, eu vou mostrar o perito que teve a prova tentada de ser desqualificada pela defesa. Eu peço que eu tenha uma pergunta para o doutor Rodrigo. Eu espero que o senhor me espere só um segundo, porque eu também vou botar, até porque o Renato Patoli é um companheiro de muitos anos. Eu quero mostrar o perito. O senhor dá um segundinho para mim. Eu quero mostrar o perito, onde a prova do sapato, para você que está chegando agora, eu vou explicar, é o momento em que é levado no recolhimento uma peça de sapato onde aparece uma alga. E aí, a defesa hoje também foi cruel, perguntando sobre a terra e a alga, não desqualificando o perito, mas fundamentalmente um perito dessa capacidade tentar colocá-lo como se ele fosse um criminoso. E nisso eu concordo ipsilitris completamente com o promotor. Olha o que o perito Renato Patoli fala neste momento em que se fala do sapato. Põe no ar. O senhor participou do exame dos sapatos do réu? Fui eu. Peraí, da coleta ou do exame? Da coleta. Da coleta fui eu que fiz. O senhor lembra-se quando o senhor recolheu esses sapatos na casa do Dr. Misael? Eles estavam molhados, lavados, sujos, com terra, sem terra? Não, eles estavam secos. Os dois pares estavam secos. Não dava para o senhor dizer se esses sapatos foram lavados ou não? Não dava para dizer. Estavam em aparência de limpos ou mesmo estando secos? Eles estavam na aparência que aparecia na foto, quer dizer, parecia que foi usado. Eram sapatos sociais? Sociais. Não pareciam que tivessem sido engraxados. Partindo da hipótese que a pessoa empurrou o carro, a pessoa entrou nessa represa, então ela saiu ou com... Até então... Mas como poderia dar para saber se ela estava de tênis, sapato, alpargata? Então, porque eu encontrei terra no sapato, visualmente. E a terra, visualmente, é igual à da represa. Então o sapato estava com uma terra? O sapato estava com uma terra, acho que o outro também estava uma sujidade. Como que estava essa terra? Incrustada na sola? Estava como? O solado estava... percebia-se que ele havia pisado em terreno argiloso, com terra. E do lado havia uma borda, no salto, havia uma borda de terra incrustada. Então essa terra estava seca?
Estava seca, seca. Por isso que eu recolhi terra, porque a terra visualmente da casa dele, da represa, eram iguais, até visualmente. Então, foi colhido as amostras, eu levei o sapato para ver se eu encontrava no solado ou na terra algum contaminante similar. O senhor nem pensava em alga nessa época? Pensava em matéria orgânica, inicialmente. Essa terra aderida era compatível à terra da represa? Não, nenhuma das terras eram compatíveis. Quantos dias após o dia 23 de maio foi feita essa coleta? Foi um dia depois que nós achamos o carro da doutora Mércia. Eu não me lembro, porque não sei que dia que foi, acho que foi dia 10, parece, não me lembro. O que ocorre? Ele fala, doutor, eu vou lhe dizer, só quero lhe fazer uma última pergunta, que é o seguinte, o senhor acredita, e é uma pergunta muito subjetiva, o senhor não acredita que não fazer perguntas ao Misael, tanto o senhor quanto o assistente de acusação, pode confundir os 7 jurados, isso é, que eles estarem se perguntando, mas caramba, por que o promotor, que é o representante da sociedade para acusar, não faz pergunta? Isso não pode confundir os jurados, doutor? Eu acredito que não, Marcelo, até porque nas outras oportunidades em que nós ouvimos o senhor Misael, nós perguntamos, esgotamos os assuntos e efetivamente entendemos hoje que ele estava extremamente preparado por seus advogados, né? Ele só deve pensar na vida dele acerca desse processo. Então ele está preso aí há já 1 ano e pouco e escreveu até um livro na cadeia sobre o assunto e obviamente conhece toda a nossa argumentação, até porque nós nunca escondemos nada, sempre fomos transparentes, então entendemos efetivamente que seria dar munição para o senhor Misael para que ele pudesse se justificar perante os senhores jurados. Então amanhã, durante os debates, ele não terá mais essa oportunidade, a não ser que faça uso da palavra em defesa própria, mas certamente amanhã, com um tempo limitado, ele não conseguirá abordar tudo aquilo que nós temos em seu desfavor. Então, muitos podem até estranhar, mas como o doutor Alexandre colocou, né, nós não somos nem um pouco preguiçosos, aliás, acho que demonstramos isso ao longo desses dias, inquirições bastante longas, empenho, demonstração de conhecimento do processo, aliás, a todo momento, inclusive auxiliávamos a defesa perdida completamente, né, no bojo dos autos, nós é que indicávamos inclusive onde estavam as peças que eles queriam se referir, enfim, demonstramos, creio eu, que temos conhecimento do processo e efetivamente foi uma questão de estratégia não perguntar hoje para o senhor Misael. Obrigado, doutor.